graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Vamos orar mais uma vez na noite desta quinta-feira abençoada por Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Onde você estiver, você vai curvar a sua cabeça e você vai orar comigo, orar conosco. E tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Curva a tua cabeça, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Tua presença nesta hora, neste momento, nesta oportunidade que o Senhor nos concede na Tua santa presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Meu Deus, queremos te agradecer por este dia tão abençoado que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela alegria da salvação. Obrigado pela bênção da tua presença. Obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse privilégio. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço pelos livramentos, te agradeço pela proteção. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, pelo alimento que o Senhor não deixa faltar em nossa mesa. Eu te agradeço pelo alimento que o Senhor não deixa faltar em nossa casa. Obrigado. Obrigado por nos proteger. Obrigado por nos ajudar. Obrigado, meu Deus, por nos direcionar mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por esta bênção de tua presença esta noite. Obrigado, Senhor Jesus. Muitas pessoas não voltaram para casa neste dia. Muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas nesse dia. Outras, ó Deus, não voltaram para casa, estão dentro de um hospital. Estão enfermas, estão doentes. Pessoas passaram mal, meu Deus, e estão doentes numa UTI deste hospital. São muitas pessoas, Senhor. Nós temos passado, ó Deus, por alguns hospitais aqui da nossa cidade, ó Deus, e visitado pessoas nas UTIs, pessoas nas enfermarias.
Meu Deus, mas nós te damos graça, nós estamos aqui. O Senhor poupou as nossas vidas mais uma vez. E sei que muitas destas pessoas estão dentro de um hospital e ainda agradecendo a Ti. Ó Deus, ainda com o seu coração grato ao Senhor dentro daquele hospital porque está sendo cuidada. Deus, ilumina os médicos. Usa a mão da medicina. Usa a mão da medicina. Usa a mão dos médicos, meu Deus. Usa a mão dos médicos. Deus, porque a medicina também é do Senhor. E aquilo que os médicos não conseguem encontrar, que haja um mover do Senhor. Que haja um mover do Senhor, Pai. E Teu nome seja glorificado. Deus, eu abençoo também esta pessoa que está enferma na sua casa, doente, pessoas que estão enfrentando batalhas espirituais. Nós estamos enfrentando, aliás, estamos num contexto de batalha espiritual. Dai-nos graça, dai-nos poder, reveste-nos com poder, com autoridade, com unção do Espírito Santo, meu Pai. E faz maravilhas através das nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, transforma dor em testemunho, lamento em testemunho, e eu sei que o Teu nome será glorificado. Visita, Senhor, este empregado, esse desempregado, este empregado, este autônomo. Visita, Senhor, este empresário, este empreendedor. Visita, Senhor. Visita esse comércio, esta loja, esta empresa. Trabalha de uma maneira especial. Abençoa, ó Deus, cada empresário deste país que tem ajudado a tocar este país e tem enfrentado batalhas, meu Deus, no sistema. Ó Deus, que o Senhor possa dar graça aos empresários deste país. Ó Deus, abençoa poderosamente a todas as pessoas do Brasil e do mundo. Todos que me acompanham nesse canal, as pessoas que estão aqui rogando por suas famílias, por familiares, sim, pessoas que estão rogando a Ti, Senhor, e estão confiantes na ação do Senhor. Deus, Tu és fiel, por isso nós Te exaltamos. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Seja conosco nesta oportunidade. Continue operando e dando vitória a cada um. E cada pedido que chegou aqui, Senhor, eu passo para os Teus cuidados. Eu abençoo cada vida. Eu abençoo cada família, cada lar. Eu abençoo. Abençoo também aqueles que também têm ofertado nesse canal. Eu passo para os Teus cuidados. Aqueles que têm plantado sementes aqui. Deus, obrigado. Porque, Senhor, o Senhor tem permitido nós alcançarmos outras famílias, outras vidas. O Senhor tem permitido alcançar
por intermédio da sua palavra. Obrigado, meu Deus, aliás, por este canal, por esta bênção que o Senhor me deu. Eu alcanço mais vidas do que propriamente pregando em cima do altar. Mas eu entrego nas tuas mãos cada pessoa, dando vitória, bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Dá para você aguardar alguns minutinhos para esta palavra? Está no livro de Salmos. O capítulo é o 65 e o versículo é o de número 9, ok? Salmo 65, verso 9, a palavra de Deus diz assim: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus estão cheios de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Queridos, o Salmo 65 é um dos cânticos de Davi. E aqui nesse cântico, Davi está exaltando a fidelidade de Deus nesses salmos. E depois dele falar sobre o perdão dos pecados e o cuidado do Senhor pelo seu povo, Davi ele vai contemplar a natureza e ele reconhece que toda a fertilidade da terra, vem das mãos do nosso Deus. A expressão quando ele diz assim, tu visitas a terra. Aqui está revelando um Deus presente, não um Deus distante, um Deus próximo, não um Deus distante. Amém? Revela um Deus que não está distante da terra, nem tampouco do seu povo. Então, na Bíblia, quando Deus visita alguém, ele vem, na verdade, com um propósito. E o propósito maior de Deus em visitar alguém é renovar, é restaurar, é derramar as suas bênçãos. Então, a terra seca, ela não consegue produzir sozinha. Ela precisa do quê? Ela precisa da chuva, porque, do contrário, ela não vai conseguir produzir. Da mesma forma, o nosso coração, ele precisa da visita do Senhor para voltar a florescer. Precisa da visita do Senhor. E o texto continua dizendo, tu a regas e a enriquece grandemente. Olha só que interessante. Gente, eu estou no Salmos 65, versículo 9. Olha só. Tu a regas e tu enriquece grandemente. Deus aqui, irmãos, ele não faz as coisas pela metade. Deus, quando ele derrama a sua graça, a escassez dá lugar à abundância. Aonde era terra seca, passa a ser um lugar, um jardim bem regado. Quando Deus visita, então, o desânimo, quando Deus visita alguém, o desânimo dá lugar aqui à esperança. O medo, ele é substituído pela confiança diante do Senhor. Então, Davi, ele declara que os ribeiros de Deus estão cheios de água. Os ribeiros do Senhor estão cheios de água, enquanto os recursos humanos aqui,
acabam, os recursos de Deus, eles nunca se esgotam. Então o céu não conhece crise. Nós conhecemos. Você pode conhecer, mas o céu não entra em crise. Nem. Então a fonte de Deus, ela jamais seca. Essa fonte jamais seca. Há provisão suficiente, irmãos, para sustentar aqueles que confiam nele. Há provisão suficiente. E por fim, o salmista ele vai afirmar que Deus prepara o cereal. Olha que algo interessante. Isso aqui nos ensina que o Senhor ele trabalha antes mesmo de vermos os resultados. Enquanto esperamos, Deus já está preparando a colheita. Então, o que hoje parece apenas um terreno vazio, ele pode, em breve, se tornar em um campo cheio de fruto. Então, a lição, ou melhor, as lições que nós podemos aprender dentro deste versículo bíblico é que Deus visita aqueles que esperam nele. Os que esperam em Deus são visitados por ele. A graça de Deus transforma lugares secos em campos férteis. E outra questão que aprendemos, o recurso ou os recursos do Senhor nunca acaba. Outra questão, Deus prepara a colheita antes que possamos enxergá-la. Então, quais lições aprendemos aqui hoje? Primeira lição, Deus visita aqueles que esperam por Ele. Primeira lição. E interessante que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 41. Ou seja, Isaías 40, versículo 31. Amém? E, segundo, a graça de Deus transforma lugares secos em campos férteis. Eu quero profetizar que a graça de Deus está te alcançando e aquilo que era seco vai virar agora um campo fértil. Vai virar, em nome de Jesus, em campos férteis. Pode acreditar. Terceiro, os recursos do Senhor, eles nunca acabam. É uma fonte inesgotável. Deus também prepara a colheita antes que nós possamos enxergá-la. Talvez você esteja vivendo um tempo de seca espiritual, um tempo de seca emocional, ou financeira, ou em alguma outra área da tua vida. Hoje o Senhor está lembrando que Ele continua visitando a terra. Se o Senhor visitar a sua vida nesta noite, olha, meu irmão, minha irmã, aquilo que estava seco voltará a florescer. Ou aquilo que está seco voltará a florescer. Não desista, continue confiando, porque o Deus que envia a chuva também lhe prepara uma grande colheita para as nossas vidas. Guarde no teu coração esta palavra nesta noite e não desista, prossiga. Amém? Então, só para você não mais esquecer desse versículo, aqui é o tema de hoje, o Deus que visita e transforma, está em Salmo 61, 9. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente, os ribeiros de Deus estão cheios de água, preparas o cereal, porque para isso a dispõe. Há um Deus trabalhando por mim, há um Deus trabalhando por você, há um Deus trabalhando por sua casa, há um Deus trabalhando por sua família, e tudo aquilo que o inimigo plantou dizendo, olha, que você não seria capaz, Satanás está perdendo a batalha mais uma vez, porque há um Deus pelejando pela causa dos teus filhos. Tem pessoas aqui hoje sendo provadas,
Tem pessoas aqui hoje passando por um processo de terra seca, processo do deserto. Mas olha, Deus te visita nesse deserto hoje e se você confiar no poder da sua palavra, Ele transforma o deserto em uma oportunidade de você viver aquilo que você ainda não viu. Agora lembre-se de uma coisa, quando Ele te abençoar, seja canal, seja a bênção dele na vida de outras pessoas. Eu entendo que quando Deus me faz prosperar, vencer, quando Deus ele me abençoa, ele quer usar a minha vida para abençoar outras pessoas. Quando ele me levantou, eu entendi que ele queria usar a minha vida para levantar outras pessoas. Eu prego com o meu testemunho e o meu testemunho sempre eu digo, eu fui o primeiro lá na minha casa, a entregar a vida a Jesus. O primeiro, indo contra toda a minha família. Indo contra toda a minha família. Eu fui o primeiro que entreguei a minha vida a Jesus. Deus me levantou naquele dia. Por que Deus me levantou naquele dia? Porque eu era aquela pessoa que tinha um coração enraivecido, já contei meu testemunho aqui, porque eu tinha desejo no meu coração, tinha uma raiva do meu saudoso pai, né? E tinha uma raiva dele, tinha um ódio e pretendia matá-lo, tinha esse pensamento na minha cabeça. Mas quando eu entrei na igreja, eu entrei caído, Deus me levantou. Naquele mesmo dia, o Senhor já começou a trabalhar na minha vida, dizendo o seguinte, eu não tenho que matar o meu pai, eu tenho que levantá-lo, ajudar, arrumar um jeito de ajudar o meu pai. Isso era um domingo. Na segunda-feira, quando eu retornei à igreja, eu entreguei a minha vida a Jesus. Jesus me levantou e depois ele vai usar a minha vida para levantar tantos outros da minha família. Aí depois de mim veio o meu irmão Vanderly, veio meu irmão Evandro, e foram vindo todo mundo. Até chegar no meu saudoso pai e na minha saudosa mãe. Mas todos. E eu tive o privilégio, como vocês mesmos sabem, a maioria aqui, de batizar o meu pai pelas águas do batismo. Eu tive o privilégio de dar ensinamento. Anos depois, eu tive a oportunidade de dar ensinamento para o meu velho. Amém? Eu tive a oportunidade. Eu vou achar qualquer dia desse aqui a foto, vou mostrar para vocês, do dia que eu estava batizando meu pai. Ela está aqui, em uma dessas Bíblias aqui que eu guardei, e eu vou mostrar para vocês. Amém? Sabe o que acontece? É isso que Deus faz. Me levantou. Ah, e não só levantou a minha vida para levantar a minha família, não. Para levantar tantas outras pessoas. Por onde eu passei, nas cidades onde eu passei, nos estados do Brasil por onde eu passei, pregando a palavra, pastoreando, ajudando. Deus usou a minha vida para levantar muitas pessoas. E aqui no canal agora. Então, Deus ele faz isso. Nesta noite, ele está levantando alguém aqui. E ele quer usar a sua vida para levantar outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu fico por aqui e volto meia-noite com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Ah, se Deus tocar o coração para ofertar, oferte. Se Ele não tocar, quiser usar a fé, utilize. Se não quiser fazer nenhuma das duas coisas, apenas ore pelo canal, pelo pastor Vanderly e sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.